O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não queriam acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no sábado, na 8ª da Páscoa. Hoje vamos meditar nas 3 leituras. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos de 13 a 21. Continuamos o Salmo 117 ou 118. E também o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, de 9 a 15, que já foi proclamado. A igreja ainda está mergulhada na explosão da ressurreição. Ainda estamos dentro do dia mais longo da história, o dia da Páscoa que não termina. Hoje nós estamos no sábado, na 8ª da Páscoa. Na primeira leitura, vemos Atos dos Apóstolos. Pedro e João estão diante do Sinédrio. Aqueles mesmos homens que condenaram Jesus. O mesmo ambiente, o mesmo tribunal, o mesmo clima de ameaça. Mas agora, os homens são outros. O texto diz algo impressionante. Eles reconheceram que Pedro e João tinham estado com Jesus. Não reconheceram pela roupa, não reconheceram pelo discurso bonito. Eles reconheceram pela ousadia, porque quem esteve com o ressuscitado nunca mais é o mesmo, não é a mesma criatura, não é a mesma pessoa. O Evangelho de Marcos hoje nos apresenta algo mais forte. Jesus aparece aos discípulos e encontra o quê? Encontra incredulidade, dureza de coração, encontra medo, tristeza. E mesmo assim, ele confia a eles a maior missão da história. Jesus confia a eles
a maior missão da história. Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Isso é muito importante. E perceba, Jesus não espera discípulos perfeitos. Jesus envia discípulos transformados pelo encontro pessoal com Ele. O Salmo 117 ou 18, grita no meio da liturgia, dizendo: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa pedra é Cristo, é o Senhor. Mas hoje, essa palavra também se cumpre em Pedro e João. Eles eram simples pescadores, sem estudo, sem influência nenhuma, muito menos status. Mas agora são a pedra que ninguém consegue mais derrubar, porque a ressurreição faz isso, meu filho e minha filha. A ressurreição faz isso. Pega gente comum e transforma em testemunha extraordinária. Aqui está o centro da homilia de hoje. Veja, o mundo não se convence com argumentos. O mundo se rende diante de testemunhas. Isso mesmo. E hoje você é uma testemunha, eu sou uma testemunha. O Sinédrio não conseguiu negar o milagre, não conseguiu calar Pedro e João. O Sinédrio não conseguiu impedir a verdade. Eles só puderam ameaçar, só isso, ameaçaram. E Pedro responde a frase que deveria ecoar em todos nós, ecoar em você e também em mim. Pedro diz: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Irmãos, a pergunta para nós é direta. Nós ainda conseguimos ficar calados sobre Jesus? Você fica calado? Você, meu irmão e minha irmã, você ainda fica calado? Porque se conseguimos, é sinal de que ainda não o encontramos de verdade. Quem encontra Jesus vivo, meu filho, minha filha, fala dele. Quem encontra Jesus vivo, muda. Quem encontra Jesus vivo, perde o medo. O problema de muitos cristãos hoje não é a falta de fé. É falta de experiência com o ressuscitado. A fé virou costume, virou tradição. A fé virou rito, meu filho e minha filha. Mas não virou testemunho. E Jesus hoje diz a nós a mesma coisa que disse aos apóstolos: ide. Não é sugestão, é envio. Jesus nos envia. Pedro e João estavam proibidos de falar. Nós somos livres. E mesmo assim, muitas vezes somos mais silenciosos do que os apóstolos, do que somos discípulos. O que nos cala? Bem, isso é claro. O que nos cala? O que nos cala são medo e julgamento. O que nos cala é o medo de perder amizades. Isso nos cala. É medo de parecer exagerados. Isso nos cala muito. O ressuscitado não combina com discípulos tímidos. Não combina com discípulos tímidos. A oitava da Páscoa é o tempo em que a igreja nos sacode e diz: você encontrou Jesus vivo ou não? Porque se encontrou Jesus vivo, sua vida precisa denunciar isso. Seu jeito, sua coragem, sua alegria.
a sua palavra. Tudo precisa gritar: eu estive com Jesus, eu estive com Jesus. Como reconheceram em Pedro e João. E termino com esta verdade que precisa queimar no teu coração, meu filho, minha filha. Precisa arder no teu coração estas minhas palavras. O Sinédrio viu homens simples, mas viu algo neles que não sabia explicar. Viu neles o ressuscitado refletido. Que as pessoas, a olharem para você, também digam: ele esteve com Jesus, você esteve com Jesus. Porque essa é a maior prova da Páscoa. Essa experiência pessoal que você celebrou, que você viu, que você sentiu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nesse momento, meu filho, minha filha, eu te convido a orar comigo. Abaixa a cabeça nesse momento e diga comigo no teu coração, em oração: Senhor ressuscitado, nós ainda estamos aqui perdidos, mas nós queremos encontrar a tua paz, encontrar a tua verdade. Por isso, nos ensina, Senhor, neste dia. E neste dia ainda, iluminado pela sua Páscoa, pela Páscoa, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, Senhor. Com o coração aberto. Assim como Pedro e João, queremos ter a coragem de quem esteve contigo e já não consegue mais se calar. Arranca de nós o medo, Senhor. Arranca de nós a timidez espiritual. Arranca de nós a fé. Arranca essa fé acomodada, Senhor. Dá-nos a ousadia santa de testemunhar que Tu estás vivo. Que nossa vida grite mais alto. Que nossas palavras digam a verdade. Que nossas atitudes revelem que estivemos contigo. Que nossa alegria denuncie ao mundo que a morte foi vencida. Envia-nos, Senhor, envia-nos como enviastes os discípulos, não porque somos perfeitos, mas porque fomos alcançados pela Tua misericórdia, Senhor. Faz de nós testemunhas da ressurreição. Faz de nós testemunhas desta ressurreição, pedras vivas da Tua igreja, uma voz que o mundo não consegue calar. E que, ao sairmos daqui hoje, Senhor, depois de termos escutado o Evangelho, esta pregação e esta oração, depois que sairmos daqui, possamos viver de tal forma que todos reconheçam: nós estivemos com Jesus. Amém, Senhor. E nesse momento, meu filho, minha filha, inclina a cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.